aí, galerinha da Escola Cepro, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Dani e hoje nós vamos falar de trigonometria no triângulo retângulo. Então, hoje, pessoal, nós vamos iniciar o livro 2, tá? Trigonometria no triângulo retângulo. Nós vamos começar o livro 2. Aí, assim, eu sei, parece que o livro 2 seus ainda não chegou. Eu coloquei lá no Google Sala de Aula o PDF, tá? Para vocês poderem acompanhar depois e fazerem os exercícios. Mas eu acho melhor, assim, essa matéria inicial, vocês realmente prestarem atenção aqui, fazendo as anotações no caderno, porque vocês precisam de entender a matéria mesmo primeiro, antes de sair fazendo exercício. Eu sei que muitos de vocês devem ter visto isso no 9º ano, tá? Porém, sempre tem alguns casos onde veio principalmente de outra escola e não aprendeu isso lá. Então tem que aprender do zero aqui. Sei também que Rayandra já deve ter falado um pouco disso em física. Então nós estamos na categoria já daquela matéria que já foi dada e redada e a gente está vendo ela mais uma vez. Então, assim, eu vou explicar como se vocês nunca tivessem visto isso na vida. E eu espero que, se tiver alguma dúvida, que vocês ponham no chat para a gente poder discutir o que está faltando ainda ser falado para vocês. Porque essa é uma matéria que ela entra na vida e não sai nunca mais. E daqui a uns dias todo mundo vai supor que vocês sabem e que vai dar tudo certo. Primeira coisa, a trigonometria do triângulo retângulo, ela surge dentro de um conceito que está dentro da semelhança de triângulos. Porque quando a gente vê semelhança de triângulos, a gente percebe o seguinte: eu posso ter um triângulo menor, um triângulo maior, e apesar dos lados aumentarem ou diminuírem proporcionalmente, os ângulos se mantêm sempre os mesmos. Porque se você muda o ângulo, você muda o formato do triângulo, certo? Então, dentro do caso ângulo lado ângulo, ele está supondo o seguinte: se você conhece um lado do triângulo, o ângulo de 90 graus, e um outro ângulo, você vai conseguir descobrir os outros lados que você precisa descobrir no seu triângulo a partir de uma tabela que já foi construída, que já foi feita, tá certo? Então, o que acontece? O cara chegou lá, montou um triângulo retângulo. Qualquer, tá? A única regra que a gente vai exigir aqui é que eu tenha um ângulo de 90 graus. Então, por isso eu estou usando o transferidor nesse desenho. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, ó. Se eu ligo aqui, ó, tá muito parecido que esse negócio tem as mesmas medidas. Espera aí. Tô tendo 4 aqui, tá vendo? Ó, 4 centímetros e pra cá. Eu também tô tendo 4 centímetros. Pra não parecer que isso tem que ser sempre igual, eu vou aumentar aqui, vou pôr que o de cá tem 5 centímetros, tá? Então, aqui, ó, eu fechei o meu triângulo. Então, vou até anotar as medidas aqui. Aqui tem 4 centímetros, aqui tem 5 centímetros. Quanto tem aqui? Não sei. Não é minha intenção saber agora também, não. Vou fazer um outro triângulo aqui. Agora com as medidas dando a metade.
Usei 2,5 aqui, então. E aqui, vou fazer o quê? Eu vou marcar na direção do 90, mas eu vou deixar subir só 2 centímetros, que é metade do de cá. Aqui, gente, eu sei que eles são semelhantes porque eu tô construindo para eles serem semelhantes, tá certo? O que vocês estão percebendo? Que eu tô reduzindo aqui as medidas pela metade, não é isso? Aqui, olha, se a gente for olhar, eu vou ter que pegar com outra régua, porque aqui já tá grande demais. Aqui, ó. A hipotenusa aqui mediu 6,3, 6,4, tá vendo? Aqui, ó, vai valer muito menos, ó. 3,2, 3,1. Ou seja, realmente a metade, tá vendo? Então, o que acontece? Quando eu garanto ângulo lado, ângulo lado, que foi o caso que eu construí para ficar mais fácil, tá, gente? Eu já consigo considerar que a hipotenusa, que era o lado que eu não sabia, realmente obedeceu pela metade. Agora, outra coisa legal, que é se a gente pegar para medir esses ângulos aqui, ó. Aqui eu tô tendo um ângulo, eu vou medir por dentro aqui, que é mais fácil, tá, gente? Eu tô tendo um ângulo de aproximadamente 40 graus, olha. Espera aí, que eu vou ter que andar com essa folha aqui. Tá vendo? 38, 39 graus. Se eu faço isso com o pequenininho, a princípio parece que não tá chegando, né? Aí vou prolongar de lápis só pra vocês poderem acreditar junto comigo como é que a coisa funciona, olha. Tá vendo, olha? Peraí. Tá chegando aí 38, 40 graus, tá vendo? Então, assim, esse ângulo bateu muito bem com esse ângulo. E quando eu construí, eu não me preocupei com o valor desse ângulo. Porém, como eu consegui que esses dois triângulos fossem semelhantes, eu consegui garantir que esses dois ângulos aqui também fossem congruentes. Então, os ângulos mantêm a medida, enquanto os lados mudam proporcionalmente, certo? Então, vamos supor o seguinte: era uma vez uma pessoa muito animada que foi lá e construiu todos os ângulos, todos os triângulos possíveis de serem construídos. Quando eu falo a respeito da angulação desse ângulo aqui, por exemplo, tá? Então, ele fez 90 triângulos, ele fez, na verdade, 89, que ele fez desde o que mediu 1 grau até que medisse 89 graus. E aí, ele fez uma tabela relacionando os lados dos triângulos entre si, certo? Mas ele fez essa tabela só com triângulo retângulo. Mas como assim ele relacionou os lados entre si? Ele fez o que a gente vai a gente vai definir agora, tá certo? Bom, a pessoa desenhou aqui. Vou desenhar bonitinho de novo. Tô fazendo um outro totalmente diferente, pra vocês verem que isso aqui que eu vou explicar não depende do ângulo daqui. Ele depende do ângulo ser de 90 graus aqui. Por isso que estou fazendo questão de usar o transferidor. Às vezes na sala a gente não usa, porque o quadro não, né, é muito grande pro tamanho do transferidor e tudo. Mas como eu tô aqui construindo na mão, aqui no papel, é mais fácil de usar. Vamos falar o que o cara fez, então. O cara marcou um ângulo. Vamos marcar um ângulo. Esse ângulo aqui. Esse aqui é um ângulo alfa qualquer. Tá certo? O
que o cara falou? Ah, vou dar uns nomes aqui. Isso aqui é hipotenusa. Isso aqui é cateto. E isso aqui é cateto. Vocês aprenderam esses nomes em Teorema de Pitágoras. Agora, além de falar hipotenusa, cateto e cateto, eles ganharam um nome extra. Esse cateto de baixo, ele tá coladinho no ângulo, tá vendo? Então, ele é um cateto adjacente. O cateto de cá, ele tá oposto ao ângulo, então ele é cateto oposto. Hipotenusa é hipotenusa mesmo. Vejo muitas pessoas confundirem hipotenusa com cateto adjacente. Porque a hipotenusa também ajuda a formar esse ângulo que nós vamos trabalhar. Por que a hipotenusa não tem como ela ser confundida com cateto adjacente? Porque a hipotenusa, ela é sempre o lado maior do triângulo. Ela é sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Então, se você está com dificuldade de achar quem é a hipotenusa, a primeira coisa que você vai fazer é localizar qual é o ângulo de 90 graus. Em seguida, você vai localizar qual que é o lado oposto a esse ângulo. Então, aí você tem aqui a sua hipotenusa. Tudo bem? Só para constar. Se tivesse sido considerado o ângulo de cima, eu vou até desenhar de novo. Quem é cateto adjacente, quem é cateto oposto, muda, porque em relação ao ângulo, o tal do adjacente e o tal do oposto. Então, o que eu falei, em vez de considerar alfa de cá, eu vou considerar beta o de cima. Quem é hipotenusa, quem é cateto, continua igual. Com uma diferença, que agora esse é o cateto que ajuda a formar o ângulo. Então, agora esse é o cateto adjacente. E esse é o cateto que está oposto ao ângulo. Então, ele chama cateto oposto. Beleza? Beleza? Então, com isso, a gente chega na seguinte conclusão. O cara tinha esses valores, esses ângulos, essas medidas. Ele fez aí, então, 89 triângulos, retângulos, e fez uma tabela. Como que ele fez essa tabela? Ele fez essa tabela fazendo 3 divisões para cada triângulo que ele conseguiu, que é o que a gente vai chamar aqui de seno, cosseno e tangente. Então, isso é uma definição que a gente entende e usa, tá bom? Vamos continuar aqui então. O que ele chamou de seno? Para começar, seno é sempre seno de alguém. Então, por exemplo, seno de alfa. Seno de alfa é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno de alfa é cateto adjacente dividido pela hipotenusa.
tangente de alfa é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Certo? Então, assim, não fui eu que inventei, não foi a professora do seu 9º ano que inventou, nem essas são as únicas divisões possíveis, tá? Eu poderia ter feito, por exemplo, hipotenusa sobre cateto oposto. Eu poderia ter feito hipotenusa sobre cateto adjacente. Eu poderia ter feito cateto adjacente dividido por cateto oposto. Poderia. Elas, inclusive, existem, tá? Só que, num primeiro momento, a gente trabalha com essas. E tá bom. Agora, olha que legal. Vamos só voltar. Só medir isso aqui mais uma vez, ó. Aqui. Então, tava medindo 6,4. Aqui a gente mediu também, deu 3,2. Não é isso? Então, sabendo disso e disso, vamos armar aqui, como exemplo, seno, cosseno e tangente do ângulo de 38 graus. E olha como que o negócio funciona, independente das medidas dos ângulos. Eu vou convidar todos vocês a pegar uma calculadora científica para fazer essa divisão junto comigo. Ó, apareceu aqui minha calculadora científica. Eu vou tentar arrumar ela numa posição aqui que ela não atrapalhe tudo que a gente fez. Então, eu vou pôr ela por enquanto aqui em cima, tá? Então, tá. Vou subir aqui mais um pouquinho, vou usar o rodapé aqui, porque é um exemplo relacionado a esse triângulo. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu fazer uma divisão aqui meio feia, mas necessária. Então, quanto é seno de 38 graus de acordo com esse triângulo aqui? Ó, o 4, ele é o oposto, o 5 é o adjacente e o 6,4 é a hipotenusa. Então, de acordo com essa, com essa razão aqui, eu vou dividir o cateto oposto, que é 4, por 6,4. Que vai dar, aqui, ó, 0,625, tá vendo, ó? Nossa Senhora, aqui, ó. O cosseno de 38 graus vai caber aqui? Vai. Olha só. Cosseno de 38 graus é o adjacente dividido pela hipotenusa, ou seja, 5 dividido por 6,4. Aí tá vendo que tá muito grande? Vamos ficar então com 0,78, tá de bom tamanho? Né? E por último aqui no rodapé, vamos fazer a tangente de 38 graus. Ou seja, cateto oposto, 4, dividido pelo cateto adjacente, 5. Gente, 4 dividido por 5, 0,8, tá vendo? Redondinho. Então, isso com relação ao triângulo 1. Vamos fazer agora com o triângulo menor, pra gente ver se vai dar certo. Ó, no triângulo menor, o seno de 38 graus é, de novo, quem é o oposto a 38? É 2. Quem é o adjacente? 2,5. Quem é a hipotenusa? 3,2. Então, será que mesmo mudando as medidas eu vou conseguir chegar nesse mesmo resultado?
né? Essa que é a pergunta que fica. Então, vamos lá. Seno de 38, então, aqui vai ser 2 dividido por 3,2. Deu os mesmos 0,625, tá vendo? Que legal. O cosseno de 38 graus é o cateto adjacente 2,5 dividido pela hipotenusa 3,2. 2,5 dividido por 3,2 dá 0,78 de novo. E a tangente de 38 graus, mesma história. É o cateto oposto 2 dividido pelo adjacente 2,5. Zero vírgula 8 a mesma coisa, tá vendo? Então, a primeira coisa que ficou visto é que eu cheguei nos mesmos resultados, tá vendo? Mesmo a partir de triângulos diferentes. Mas o que esses triângulos são? Esses triângulos são semelhantes. Só para terminar, para mostrar como é que isso vai cair na vida real, eu vou fazer num cantinho aqui. Não, vou fazer numa folha nova. Mas essa folha aqui eu vou chamar ela quantas vezes eu precisar, tá? Vou anotar aqui os nossos resultados, só para vocês poderem ver. A gente anotou, então, seno de 38 graus, 0,625. Cosseno de 38 graus, 0,78. E tangente de 38 graus, 0,8. Na vida real, como é que vai ser um exercício disso para vocês? Eu vou ter um triângulo. Aqui eu vou marcar de lápis, porque eu vou forçar os 38 graus aqui, ó. E tem que passar aqui, ó. Tá bom. Então é o seguinte, ó. Aqui mede 10, tá vendo, ó? Não, aqui não mede 10. Mede 10. 11? Pera, vou pegar outra régua que eu me confundi. Ai, gente, mede 10. Esquece, a cabeça tá muito ruim. Aqui mede 10 graus. Ó, 10 centímetros. Tirei esses graus daqui, que agora até tá todo mundo confuso já, né? Oh, meu Deus do céu. Aqui mede 10 centímetros. Então, aqui, ó. Tá dando direitinho os 38, tá vendo, ó? Tá dando 37, 38. Então, ótimo. Aqui tá dando os 38 graus. A pergunta é, sem usar a régua, quanto mede esses dois lados? Usando apenas seno, cosseno e tangente. Tá certo? Então, antes de eu começar aqui, eu vou mostrar pra vocês uma palavrinha mágica. A palavrinha mágica é socatua.
O que só que à toa tá falando pra mim? O que é só? Só é porque é seno. O seno é cateto oposto dividido por hipotenusa. No K, cai de cosseno. O C é de cosseno. Ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E toa, o T de toa é de tangente. Que fala o seguinte, eu preciso aqui do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tudo certo? Então, assim, tendo essa palavrinha no bolso, você vai ter todas as 3 relações trigonométricas que a gente acabou de ver aqui, só que de um jeito muito mais resumido. E também essas palavras-chave, elas ajudam a gente a lembrar fórmulas com mais facilidade. Então, vamos calcular qual é as medidas que estão faltando nesse triângulo. Primeiro passo, sempre identificar quem é cateto adjacente, quem é cateto oposto, quem é hipotenusa. Então, esse aqui é o ângulo... eu esqueci de marcar o ângulo de 90 graus aqui, ó. Os 10 centímetros aqui, ele é o lado que é, na verdade, cateto adjacente, porque ele tá aqui ajudando a fazer o ângulo de 38 graus. Então, eu vou colocar um A de adjacente aqui para me ajudar. Eu não sei esse aqui, então ele é um X. E aqui eu também não sei, então aqui é um Y. Porém, dentro da configuração do triângulo, isso aqui é o meu cateto oposto. E isso aqui é minha hipotenusa. Então, conhecendo o adjacente, para eu determinar a hipotenusa, eu procuro aonde aparece a adjacente e hipotenusa. A adjacente e hipotenusa aparece aqui no K. Quer dizer que para eu achar a hipotenusa, eu vou precisar usar o cosseno. O cosseno de 38 graus é igual ao cateto adjacente 10, que a gente acabou de achar, sobre a hipotenusa que eu falei que vale Y. Certo? Agora, quanto vale o cosseno de 38 graus? Não é 0,78? Eu coloco aqui, ó. 10 sobre y. Faço uma multiplicação aqui. Então, 0,78y é igual a 10. Y é igual a 10 dividido por 0,78. Certo? Fazendo essa divisão, aqui 12,82, tá vendo? Então, quer dizer que minha hipotenusa tem que medir aproximadamente esse valor. Agora, para eu achar o cateto oposto, eu tenho que achar aqui na fórmula onde aparece adjacente e oposto. Não é no primeiro, esse aqui eu já usei, então tá aqui, ó, adjacente e oposto. Quer dizer que se eu tenho adjacente e quero achar o oposto, eu preciso de procurar a tangente. Então, eu vou montar tangente de 38 graus é igual cateto oposto, que eu não sei, é x, dividido por cateto adjacente, que é 10. Né? Então, tangente de 38 graus, que é 0,8, é igual a x sobre 10. Multiplicando também, aqui vai ser só fazer 0,8 vezes 10. Ou seja, tem que medir 8 centímetros. E 12 centímetros. Não sei se minha construção ficou boa, né? Mas a ideia é que medisse esse tanto. Deixa eu pegar uma régua mais fácil de ver aqui, ó.
Ó, aqui tá quase, tá vendo? Então, minha construção não ficou boa, não. Mas paciência. Aqui tá mais bonitinho, ó, 12, também ficou faltando, ela tinha que ser um pouquinho maior. Então, quer dizer, esse ângulo meu aqui, ele não tá muito 38, não. Mas tudo bem, tá próximo. Então, vocês me perdoem, tá? Mas eu só queria mostrar pra vocês o seguinte. Aqui eu tô fazendo tudo dentro de um papel. Então, se fosse pensar, eu nem precisava saber seno, cosseno e tangente. Era só ir com a régua e medir. Porém, se você tá dentro de um exercício que o desenho dele é só simbólico, por exemplo, eu quero achar a altura de um prédio, né? Se você quer achar a altura de um prédio, você tem aí instrumentos muito interessantes que vão te ajudar a fazer esse cálculo. Então, assim, por exemplo, teodolito. Teodolito é tipo um tripézinho com uma lupa, que essa lupa, ela movimenta de maneira que quando você vê o alto do objeto que você quer medir, ela vai marcar o ângulo de visão que ela tá tendo. Então, se você faz isso, ela consegue te falar assim, ó, essa é uma angulação de tantos graus. E se você sabe a distância entre você e seu objeto, basta fazer um cálculo com a tangente que você acha. Então, assim, aqui em Itabira, agora que nós temos o curso de engenharia da Unifei, várias e várias vezes a gente passa na rua e vê as pessoas medindo coisas. Eles estão fazendo o quê? Estão fazendo aula prática de trigonometria e de engenharia civil, né? Então, assim, é isso, gente. Vocês têm que saber fazer isso. Então, assim, como saber seno, cosseno e tangente das coisas? Então, quando a pergunta é assim, mas como é que eu vou saber todos esses ângulos? Os livros dão pra gente tabelas, tá vendo? Do 1, seno, cosseno e tangente, até, nesse caso aqui, ele foi até o 85, tá vendo? Só pra vocês verem aqui, olha. O de 38, que a gente tava mexendo, martelando nele, né? Tá aqui, deixa eu dar um zoom. A gente tava martelando 38, né? Então, por isso que eu tô mostrando, ó. 0,615, 0,7880, tá vendo? 0,7813, tá bem próximo do que a gente conseguiu fazer na mão. Então, assim, hoje, esses valores, eles são recalculados, né? Tipo assim, a princípio o cara fez com régua e fazendo continha na mão. Quando o pessoal viu a importância disso e a partir do momento em que a matemática conseguiu ter instrumentos de medição mais precisos, esses cálculos foram refeitos para que esses valores dessem o mais próximo, o mais exato possível, tá? Então, assim, uma técnica para poder resolver essas questões seriam usando essas tabelas gigantescas, onde na prova, como que a gente faz? Eu dou, no caso, só o seno, cosseno e tangente daquele ângulo, vocês não precisam ter uma tabela gigantesca na prova, como é o exemplo da tabela periódica, né? Que vocês têm uma tabela periódica inteira para fazer uma prova. Não precisa. A gente dá só seno, cosseno e tangente do ângulo na questão. Nem tô discutindo a importância da tabela periódica não, tá, pessoal? Porque, assim, é um exemplo de casos onde você precisa de uma tabela inteira e casos onde você não precisa de uma tabela inteira. Então, esse é um caso onde não precisa da tabela inteira. Então, se eu vou dar um ângulo desses na prova, uma saída é informar no exercício seno, cosseno e tangente. Por que eu faço isso? Porque na minha prova, ao vivo, presencial, não precisa de calculadora, né? Mas a calculadora, ela também tem esses valores pra gente aqui, olha. Ela tá... não sei se eu já falei isso com vocês, mas ela tá aqui organizada, ó, pra esse Dzinho aqui, ó, é a unidade de medida de grau. Vocês vão aprender no futuro uma outra unidade de medida, então deixa quieto. Mas só por enquanto é importante saber que isso aqui é a unidade de medida de grau. Então, aqui a gente tem, olha, sin é seno, tá? Cos, cosseno e tangente. Então, se eu aperto aqui seno, aqui, ó. Seno de 38, aqui. Opa. Ele vai ser ainda mais preciso do que o valor daquela tabela do livro, tá vendo? Mas ainda tá bem próximo do que a gente conseguiu, ó. Cosseno. Cosseno de 38. Também bem perto, tá vendo, ó? Tangente de 38. Também bem próximos. Então, assim,
aqui a gente fez, né, totalmente experimental, então a gente teria de oficial ou a tabela ou a calculadora, tá bom? Ficamos assim, vamos dizer. E ficamos felizes desse jeito. Então, se eu vou dar para vocês um exemplo aqui, eu tenho um prédio, mais um exemplo, tá? Eu tenho um prédio com uma altura X que eu não conheço. E aí, vindo aí, obviamente, com instrumentos adequados, eu consegui fazer um ângulo de visão com esse prédio. Eu consegui fazer um ângulo de visão de 25 graus. E eu tô a uma distância de 300 metros desse prédio. E a gente supõe que esse prédio não é a Torre de Pisa, então ele é um prédio vertical bonitinho. Então aqui eu tenho meu ângulo de 90 graus garantido. Ótimo! Como eu vou fazer para descobrir a altura desse prédio? Então, primeiro problema, você tem que descobrir qual é o seu triângulo envolvido na questão. Seu triângulo envolvido na questão é esse triângulo aqui, ó. É esse triângulo aqui, certo? O meu 300 metros, ele é o cateto que ajuda a formar o ângulo. Então, meu 300 metros é o meu cateto adjacente. O X aqui, ele é o meu cateto oposto. Olhando o nosso querido soca à toa, O e A tá no toa ao mesmo tempo, então vou usar a tangente para poder resolver essa questão. Tangente de quanto? De 25 graus. E tangente de 25 graus é o quê? É cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu coloquei o O aqui, mas eu já vou entrar com a letrinha, tá, pessoal? Meu O é X, meu A é 300. Então, na linha de baixo, eu vou trocar a tangente de 25 graus pelo valor que ela tem. Eu não vou fazer 300 vezes 25, gente. Se eu pudesse fazer, eu já tinha feito. Tá bom? Então, para continuar, gente, a tangente de 25 eu tenho que extrair ela de algum lugar. Vou extrair ela aqui da minha calculadora, que é mais rápido. Então, como eu vou fazer? Eu venho aqui em tan 25 igual 0,466, não. Vou pegar 0,46, tá ótimo. Então, 0,46 é igual a x sobre 300. Então, x é igual a 0,46 vezes 300. Essa multiplicação aqui eu não aceito ser feita na calculadora, não. Fazer na mão aqui no cantinho, ó. É 0,46 vezes 300. 0, 6 vezes 3, 18, vai 1. 3 vezes 4, 12, com mais 1 dá 13. Duas casas depois da vírgula. Então, meu x é 138 metros. Um prédio de 138 metros tem entre 46 e 50 andares, gente. Aproximadamente isso, tá? Então, pensa em um prédio de 50 andares. Seria o tamanho desse prédio que a gente achou aqui, a altura dele, tá certo? Com isso, pessoal, a gente acabou o módulo 17 do livro. Como nós estamos com 3 horários hoje, eu já vou iniciar o módulo 18, tá? O módulo 18, ele fala de 3 ângulos importantíssimos, que são os ângulos de 30, 45 e 60. São chamados de ângulos notáveis. São chamados de ângulos notáveis porque eles são ângulos importantes.
São ângulos que a gente precisa tê-los na nossa cabeça de maneira muito, muito, muito tranquila, tá bom? Então, são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Eles também são chamados de ângulos notáveis porque eles aparecem muito na geometria. Então, vários e vários exercícios, do nada você tá lá e, né, você percebe que você tem ali um ângulo de 60, você percebe que você tem ali um ângulo de 45, você percebe que você tem ali um ângulo de 30. Então, eles são notáveis por vários motivos. Eles aparecem com muita frequência, não só de maneira proposital, né, mas é porque eles realmente são naturais das construções geométricas. Eles são ângulos que a gente, por aparecer demais, a gente precisa saber mais sobre eles, entenderam? E por isso eles são tão importantes a ponto de chamarem ângulos notáveis. Tá ok? Bom, vou começar falando a respeito do ângulo de 45 graus. O ângulo de 45 graus, ele vai vir pra gente a partir de um quadrado. Então, vou tentar desenhar um quadrado aqui, peraí. Não vou desenhar um quadrado perfeito, não vou me iludir. Vou desenhar aqui um retângulo que se aproxima de um quadrado. Então, vou vir aqui. Tentar desenhar um quadrado aqui. Não é muita pretensão não, tá? Mas tá bom. Se isso aqui é um quadrado, de lado L, e eu traço aqui a diagonal desse quadrado. Eu acho que fica visível para todo mundo que essa diagonal, como o quadrado tem 4 ângulos de 90, esse ângulo aqui vai ser obrigatoriamente de 45 graus. Não tem como falar que não. Não é isso? E para achar a diagonal desse quadrado aqui, ó, por teorema de Pitágoras a gente acha, tá? Vou fazer porque não sei como é que foi aí para quem veio de outras escolas essas construções. Então eu vou fazer. Eu sei que d ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Isso aqui é o meu amor da minha vida, um cara chamado Pitágoras. Todo mundo sabe que eu tenho um crush com esse cara, até meu marido sabe, ele já entendeu, já foi discutido entre nós. É o amor da minha vida dentro da matemática, é Pitágoras. Por quê? Quando você assusta, você tá no meio de um exercício totalmente aleatório, vai lá e aparece um Pitágoras. Ó. Então dá licença porque eu amo Pitágoras. Então, d ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Então, como eu só quero d, o contrário de elevar ao quadrado é tirar a raiz quadrada, d é igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Bom, aqui a gente tem um problema sério, porque o L tá ao quadrado, mas o 2 não dá. Então, a gente vai tirar só o L da raiz e o 2 vai ficar. Então, d é igual a L raiz quadrada de 2. Ficamos assim e tá lindo. Tá certo? Então, meu D aqui já tem dono, já tem nome. É L raiz quadrada de 2. Para eu poder, então, achar seno, cosseno e tangente de 45 graus, é só relembrar o soca à toa, né? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Vamos só marcar um dos 45 graus para ficar mais claro. Vamos marcar aqui o ângulo de cima, só para vocês não acharem que eu tô sempre usando o ângulo de baixo, tá? Então, usando de cima, aqui, esse aqui vai ser então meu cateto adjacente, esse vai ser o meu oposto e esse aqui sempre é a hipotenusa, tá? A hipotenusa não muda não. Então, para achar o seno de 45 graus, é cateto oposto, que vale L,
sobre o cateto adjacente, que vale L raiz de 2. Simplificando isso aqui, porque a gente tem L em cima e embaixo, a gente pode falar então que isso aqui é 1 sobre raiz de 2. Agora começa a justificar algumas coisas que a gente viu nos módulos passados. A gente aprendeu a racionalizar no livro 1. Por que a gente aprendeu? Porque a gente vai precisar aqui. Como é que eu racionalizo essa fração? Eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 2. Então, a gente fica com raiz de 2 em cima. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E quanto é raiz de 4? 2. A gente fica com a raiz de 2 sobre 2. Então, a gente está falando que seno de 45 graus... Vou escrever mais uma vez aqui, só para ficar destacado. É raiz de 2 sobre 2. Vamos fazer agora o cosseno de 45 graus. Cosseno de 45 graus é o cateto adjacente, que também é L, sobre a hipotenusa, que também é L raiz de 2. Vocês estão vendo que a gente está andando para o mesmo caminho, né? Então, eu já vou soltar aqui de uma vez que isso aqui vai dar raiz de 2 sobre 2. Tá? Fica de exercício aí para quem ficar na dúvida. Então, o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 também. E a tangente de 45 graus? É o cateto oposto, L, sobre o cateto adjacente, L. L dividido por L é 1, ou seja, a tangente de 45 graus é igual a 1. Então, vou destacar aqui esses resultados que a gente acabou de ter, tá bom? Pronto. Continuando. Próximo vai ser com um ângulo de 630. Para isso, eu preciso desenhar um triângulo equilátero. Então, agora eu vou realmente tentar desenhar para poder conseguir fazer direitinho. O triângulo equilátero, ele tem um problema extra, que ele tem que ter 3 lados congruentes e 3 ângulos internos de 60 graus. Então, vamos tentar fazer aqui. É um pouquinho pretensioso da minha parte? Mas na verdade eu vou fazer usando régua e compasso, gente. Porque aí eu vou fazer assim, num tiro. Sai assim, nó, lindo demais. Então dá licença que eu vou gastar aqui meu compasso com vocês hoje. Então, vou fazer aqui, ó. Fazendo 5 centímetros, então vou medir aqui de 0 a 5, tá? Aqui, ó. Só pra garantir que tem aqui. Tá. Aqui, ó. Só isso eu já tenho meu triângulo retângulo. Retângulo não. Equilátero. Isso eu vou fazer até de lapiseira para o traço sair mais fino, para o erro diminuir o máximo possível. Quem quiser descobrir como é que eu fiz para construir isso aqui tão fácil, vai na playlist do 8º ano, que eu fiz lá a construção de todos esses ângulos notáveis aqui. Então, quem quiser ir lá ver, por curiosidade, é assim que faz, tá lá. Então, aqui eu tenho aqui um triângulo equilátero de lado L. Não vou usar os números que eu usei aqui, porque não é minha intenção, não é meu interesse. Uma propriedade importantíssima no triângulo equilátero é que eu consigo fazer uma divisão aqui, ó, perfeita. Tá vendo, ó? Que é a altura. A altura, ela é perpendicular aqui, tá vendo? E o L aqui embaixo ficou feio. Pronto. E a altura, vocês vão aprender isso no 2º ano, mas a altura, ela tem várias propriedades. No caso do triângulo equilátero. Ela, inclusive, ela divide pra mim isso aqui em 2 triângulos, né? Então, eu vou pegar somente um deles aqui pra gente poder conseguir
trabalhar bonitinho. Podia ter pegado aquele virado pro outro lado só pra ficar diferente do que a gente tem feito, mas paciência. Sabe o que a altura me dá? Ó, primeiro, triângulo equilátero. Então, eu tenho, além dos 3 lados congruentes, eu tenho 3 ângulos de 60 graus. Então, aqui já me aparece o ângulo de 60 graus, né? Aqui em cima ela vai ser bissetriz, então vai me dividir em 2 de 30, que é o outro que vai ficar faltando. Eu vou fazer ele por último. E também ela divide aqui em dois pedaços do mesmo tamanho. Então, esse pedacinho aqui, ó, mede L sobre 2, certo? Fazendo um Pitágoras, que vai ficar para vocês calcularem isso, eu tenho que H ao quadrado é igual... Não é H ao quadrado, porque o H não é hipotenusa. Todo mundo erra isso, eu já ia errando isso também. Por quê? Porque eu tava distraída aqui na missão. Sempre a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, é L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 com parênteses ao quadrado. Se você desenvolver isso aqui para achar o H, vocês vão chegar em L raiz de 3 sobre 2. Tá? A ideia é parecida com essa, um pouquinho mais complicada porque tem a fração. Mas vocês vão dar conta que eu sei que vocês são fera. Então, aqui meu L, meu H, na verdade, eu vou colocar aqui que ele vale L raiz de 3 sobre 2. Única e exclusivamente porque eu preciso que todos estejam na mesma letra aqui, senão eu não consigo fazer mais nada. Então, vamos lá. Qual é o seno de 60 graus? Só faltou finalizar aqui. O L sobre 2 é meu cateto adjacente, né? A altura aqui é meu cateto oposto. E o L aqui é minha hipotenusa. Então, seno de 60 é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, é L raiz de 3 sobre 2 sobre L. Eu posso colocar que isso aqui é um L sobre 1? Só para facilitar aqui a perceber que você tem duas frações, que você está dividindo uma fração pela outra, que para resolver isso aqui você multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Então, você quer L sobre 1, vai ficar 1 sobre L, né? Os L's vão cancelar e você chega em raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui é o seno de 60 graus. O cosseno de 60 graus, ele vai ser o cateto adjacente, que é só L sobre 2, vezes, dividido pela hipotenusa, que é só L. Vou usar aqui a mesma estratégia, L sobre 1, multiplicar a primeira pela segunda invertida. Os L's vão cancelar, então a gente vai ficar com 1 sobre 2. Então, o cosseno de 60 é igual a meio. Por último, a tangente de 60 é cateto oposto dividido por cateto adjacente, ou seja, L raiz de 3 sobre 2 dividido por L sobre 2. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda, cancela os L's. Nesse caso, a gente vai conseguir cancelar os dois também, então dá só raiz de 3. Então, a tangente de 60 é raiz de 3. Vou aqui destacar os resultados também. Ó, que bonitinho. Para finalizar aqui, vou dar uma pequena divisão dentro do próprio, dessa parte aqui, ó. Porque o ângulo de 30 graus tá aqui no próprio triângulo equilátero. Porque quando eu dividi a altura, né, eu consegui ao contrário aqui. Então, gente, agora eu vou ter que apagar porque quem é oposto adjacente mudou de ponto de vista. Então, mudou quem é oposto adjacente. Agora, a hipotenusa é sempre a mesma, né? A altura aqui, ó, ela agora é o adjacente, porque é o cateto que ajuda a formar o ângulo de 30.
E metade da base aqui é o lado, o cateto oposto, porque ele tá oposto ao ângulo. Então, na hora que eu peço seno de 30, eu vou dividir L sobre 2 por L, que é sobre 1 também. Vocês estão percebendo que a gente já fez essa conta aqui? Que deu meio? Então, já vou falar que deu meio. E então, que o seno de 30 é meio. Tá certo? Vamos agora pro cosseno de 30. Cosseno de 30 é o adjacente, que é L raiz de 3 sobre 2, sobre a hipotenusa, que é L, que eu vou colocar sobre 1 também, para vocês enxergarem bem. Olha que legal. Isso aqui que a gente tá fazendo no cosseno já foi feito no seno. Então, eu já vou falar também que é raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. Por último, a tangente de 30, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, é L sobre 2 dividido por L raiz de 3 sobre 2. Eu vou pegar a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. Vai cancelar L, vai cancelar 2, mas isso não dá raiz de 3 só. Porque raiz de 3 aqui tá no denominador. Então, isso aqui é 1 sobre raiz de 3. Certo? Então, vou continuar aqui, ó. Se a tangente de 30 é igual a 1 sobre raiz de 3, eu vou racionalizar multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo. E aí, eu vou ter raiz de 3 sobre 3. Né? Então, eu vou destacar aqui seno, cosseno e tangente. Lindos, né? Enquanto vocês copiam, eu vou falar uma propriedade muito bacana. Os ângulos de 30 e 60, quando somados, dão 90 graus. Então, eles são chamados de ângulos complementares. Observa que o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Que o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Tá vendo? Por quê? Isso não é aleatório. É justamente porque os dois estão presentes dentro do mesmo triângulo. Então, na construção, o seno de um virou o cosseno do outro. O ângulo de 45 graus, como ele é complementar com ele mesmo, o seno e o cosseno coincidem. Tá vendo? Isso é uma propriedade muito bacana, que vocês podem usar isso para todos. As tangentes são diferentes, tá vendo? Então, assim, a construção, ela tá aqui a título de curiosidade, mas eu gostaria que vocês copiassem elas, porque tem exercício pedindo para fazer, tá? E, bom, pela frequência que eles aparecem, vocês estão vendo que direto vocês vão ter um quadrado na vida, direto vocês vão ter um triângulo equilátero na vida, né? Então, esses são seno, cosseno e tangentes que a gente não fornece por tabela. Tá certo? Então, igual o de 38 graus, que a gente fez um exemplo. Eu dei seno, cosseno e tangente para vocês. Aqui, a gente não dá, a gente espera que vocês saibam de cor. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer uma primeira tabela para poder organizar tudo, né? Eu faço parecida com a do livro, mas eu acho que tá diferente do que a apostila de vocês faz. Aqui eu coloco os ângulos, então, 30 graus. (45 graus) e 60 graus. E assim eu coloco seno, cosseno ou tangente.
Ah, mas que tabela feia, hein? Nossa Senhora. Tá amarrado. Nós vamos construir essa tabela 2 vezes hoje, tá? Mas primeiro nós vamos fazer essa desse jeito. Apagar essas linhas, então, a mais aqui, peraí. Então, nessa primeira tabela, a gente vai só colocar aqui os valores, tá? Então, vou ficar aqui com a folha do lado e só transferir daqui pra cá. Então, seno de 45 deu raiz de 2 sobre 2. Cosseno também. Tangente deu 1. Seno de 60 deu raiz de 3 sobre 2. Cosseno deu meio. E tangente deu raiz de 3. O seno de 30 deu meio. O cosseno deu raiz de 3 sobre 2. E a tangente deu raiz de 3 sobre 3. E aí, nós ficamos desse jeito. Certo? Desse jeito que nós ficamos aqui, já tá bom. Então, essa é a tabela que no final vocês têm que saber de cor. E saber de cor uma tabela, às vezes é bom que a gente ache um processo que nos salve mnemonicamente, ou seja, usando palavras, usando músicas, né? Pra gente poder lembrar. Como nós estamos aqui sozinhos, abandonados, largados e perdidos, eu vou pedir pra vocês o seguinte, eu vou cantar aqui parecendo uma louca, onde a única espectadora viva que eu tenho aqui é a minha cachorra. Mas eu gostaria que todos vocês, por favor, cantassem essa música. E vamos fazer uns stories, todo mundo cantando essa música e colocando nos Instagrams? Vamos! Vamos! Vou esperar todo mundo fazer um story, colocar no Instagram cantando a música, montando essa tabela e me marcando, que eu quero marcar todos os stories. Fechou? Fechou, hein? Gostei, hein? Vai ser legal. Todo mundo marcando os stories, eu e a escola. Vai virar tarefa, hein? Vai virar tarefa. Já virou tarefa. Ei! Então tá bom. Então vamos pegar a musiquinha que nós temos que saber fazer pra poder fazer os stories, pra poder marcar eu, marcar a escola e quem mais vocês quiserem marcar, porque isso é muito útil, muito bacana, muito legal, muito importante. E vamos embora. Primeira coisa que nós temos que saber é a letra da música. A letra da música é muito singela. 1, 2, 3. Olha que poético. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3. E também no 2. Rei. Esse rei, ele tem que ser alegre, tá? É um rei de alegria. Tem que ser assim, rei. A tangente é diferente. Vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3. 1. Raiz de 3. Agora, a melodia dessa música maravilhosa é Jingle Bell. Um, dois, três, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Hey! A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Eu sei, é meio assim, animado demais, né? Pum. Com a segunda-feira de manhã? Mas nós vamos fazer mais uma vez. De novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Hey! A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Moral da história. Quando a gente pega a nossa tabela, vou construir ela mais uma vez aqui do lado mesmo.
Já errei de novo. 30 graus. 45 graus. 60 graus. Seno, cosseno e tangente. Então agora nós vamos fazer cantando, tá? Mas a gente vai cantar bem devagarinho. Então vai ser 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Hey! A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E aí a gente consegue essa mesma tabela que a gente acabou de montar aqui em cima. É claro que é importante saber de onde veio, por isso eu mostrei anteriormente, né? Mas agora que a gente já sabe de onde veio, a gente não precisa fazer todas as vezes aquelas construções geométricas. Então assim, saibam a música, montem essa tabela. A partir de agora, fazer seno, cosseno e tangente, eu espero que se torne uma coisa muito mais simples. E aí depois que vocês terminarem de ver esse vídeo e anotar tudo, vocês vão fazer esses stories, me marcar a escola, os arrobas, aqui ó, não, o arroba eu vou marcar, vou marcar o arroba aqui ó, arroba Dani underline Bicalho e arroba Escola Cepro. E eu tô falando sério, eu quero ver esses stories hoje ainda, tá bom? E é assim, depois que vocês fizerem isso tudo, ainda vai ter alguns exercícios. Os PDFs, como eu disse, vão estar no Google Sala de Aula. E espero que a gente tenha aprendido alguma coisa nova e bacana hoje, tá certo? Então tudo de bom pra vocês e um beijinho. Tchau, tchau!